Governador, eu quero falar um pouco sobre sua experiência momentânea fora da política. Olhando a bolha de cima, o que o senhor faria diferente ou o que o senhor entendeu que é diferente de quando o senhor estava inserido ali nos cargos do Executivo ou do Legislativo? Olha, uma boa pergunta, Eduardo. Eu sempre procurei na vida pública, seja nos cargos que eu ocupei, nos mandatos que eu exerci, ser um político muito pé no chão, né? Eu nunca deixei a autoridade, o poder, me tirar o senso de realidade, né? Eu venho de uma família do setor produtivo, sei o que é pagar imposto, sei o que é ter prejuízo, sei o que é ter dificuldades econômicas, depois recuperar, né? Então eu sempre tive muito pé no chão e traduzi essa minha experiência no dia a dia da política pública que eu formulei muitas vezes, né? Eu sei onde o calo do sapato aperta e sempre procurei nos cargos que eu passei atuar para melhorar a vida da sociedade e não fazer com que o Estado criasse mais problema para a vida privada. Do lado de cá, né, do lado de fora da política, né, olhando não de cima, mas olhando fora da bolha, eu vejo realmente que o Brasil não é um país para amador, né? A dificuldade que o governo impõe à sociedade, ela é muito grande. Eu tenho lá no escritório de advocacia uma especialidade grande na área tributária, né? Eu sempre foquei muito nos cargos que eu ocupei na área tributária, na área regulatória e na iniciativa privada eu presto muitos serviços nessas duas áreas, né? Primeiro na área tributária, é um manicômio tributário, né? No mundo inteiro você luta para ter uma empresa competitiva, você vai lá, qualifica o seu funcionário, você vai lá, cria uma governança organizada dentro da sua empresa, né? Você fica de olho no mercado consumidor, olha, eu vou fabricar esse produto, vou vender para esse setor, né? Então, os fatores de competitividade que você aprende, olha, isso aqui vai fazer diferença, teu negócio vai andar. No Brasil, você tem que botar o mais importante deles, que é tributo. Essa coisa da guerra fiscal, a tua fábrica ou o teu negócio está num estado, paga menos tributo do que no outro. Nenhum fator de competitividade, Eduardo, compensa 10, 15% de redução tributária ou de um benefício fiscal, né? Então, o Brasil se acostumou a fazer isso nas últimas 3 décadas e criamos um manicômio tributário, né? E as empresas hoje, elas precisam lutar para ter resultado, depois vão brigar na justiça por questões que são seus direitos, demora 10, 15 anos os seus passivos tributários para lá no STJ, no STF, ser de alguma maneira resolvido, né? Então, o governo impõe muita regra, ele impõe muita legislação. Eu sou daqueles que acredito que lei boa é lei velha, né? E no Brasil a gente tem um Congresso ativo, né? Então toda hora nós estamos trocando a lei e isso até gerar jurisprudência leva anos. Depois que gera jurisprudência, muitas vezes o Congresso vai lá e muda a lei, aí começa tudo do zero. Então o empreendedor, aquele que paga imposto, gera emprego no Brasil, precisa ser muito valorizado, porque ele luta realmente contra uma máquina que talvez cria uma série de dificuldades para que as coisas não andem como deveriam andar. Mas diante dessas características que o senhor enxergou de maneira mais límpida do lado de fora, por que o senhor quer voltar então? Bom, se eu quero voltar é palavra tua, mas se eu uma hora voltar, não, o senhor contou eu vou lutar. Sempre vai ter um sonho de administrar e que sim estaria disponível para isso. Ou seja, o senhor... Mas, Eduardo, o que eu vejo hoje como talvez uma visão mais pragmática se um dia eu voltar a ocupar cargo público, né? Lutar contra o corporativismo, ser inquieto de maneira permanente, não aceitar parecer jurídico que vem em cima da tua mesa, mas que vai contra ao interesse público, né? Se tiver que mudar a lei, corra para mudar a lei. Se tiver que fazer uma nova jurisprudência, que vá no judiciário, influencie, mostre o outro lado da moeda para que a gente tenha um Estado menor, mais simples, né? A todo momento, o governo brasileiro cria regra, a todo momento as corporações atuam ali nos bastidores para você ter um Estado muito burocrático. E quem está do lado de cá, na iniciativa privada, sofre muito com isso. E essa, na minha opinião, é uma das grandes razões porque o Brasil não cresce. O Brasil é vocacionado para crescer, nós temos tudo aqui que a natureza nos deu. O que, infelizmente, atrapalha o crescimento econômico, hoje, olhando com muita clareza, é o governo. E qualquer um que tenha oportunidade de atuar, de ser autoridade, de ter mandato hoje, precisa lutar contra isso. Precisa lutar contra a burocracia estatal que está lá dentro, e ela atua em qualquer governo, de direita e de esquerda. Mas você precisa ter autoridades inquietas lutando contra ela todo o tempo. Mano? Um dos desafios também para a produtividade é a questão da educação.
E o senhor defendeu durante o programa, de forma muito bem, na minha visão, que serviço público não necessariamente precisa ser estatal. A gente tem essa realidade com parcerias público-privadas em diversas áreas, inclusive na educação superior, por meio do ProUni, por exemplo, mas tem uma dificuldade muito grande de avançar essa agenda na educação básica, que é justamente o maior gargalo de qualidade de ensino e aprendizagem no Brasil em todos os testes internacionais. Por quê? E o senhor acha que deveria ser uma prioridade do gestor público? Sem dúvida, e não necessariamente, né, mano, a gente muitas vezes quer delegar e não sabe regular, quer fazer e não faz bem feito, né? Nós temos uma experiência muito exitosa aqui na cidade de São Paulo, que foi o acordo que o prefeito Ricardo Nunes fez ainda no mandato passado, né, com o Liceu. E aquilo está dando resultado, né? Foi uma emergência para não deixar a escola fechar, para poder manter as vagas e aí o poder público passar a manter, mas ela é uma exceção na regra, né? E ela está dando certo. E é importante a gente olhar os exames de avaliação em relação ao Liceu, que está acima da média das escolas da prefeitura. Então, eu já falei isso com o Ricardo e ele já falou disso comigo e com outras pessoas, que é um modelo que ele quer que cresça, né? E talvez seja um modelo. Ninguém está privatizando a educação, mas nós estamos dando valor e olhando o aluno. Porque quando você vai discutir com um sindicato de professor, mano, eles não estão preocupados com a qualidade do ensino. O sindicato de professor está aí para fazer com que o professor ganhe mais e trabalhe menos. É o trabalho deles, né? Não é uma preocupação com o ensino. A preocupação com o ensino é com o detentor de mandato, aquele que ganha uma eleição e que tem a obrigação de entregar um ensino com qualidade. Então, esse modelo que foi feito aqui com o Liceu é um modelo que deve ser replicado, né? Assim como a PPP de educação que o Tarcísio executou, né? Isso já estava pensado há algum tempo em São Paulo e ele tirou do papel. Óbvio que são para serviços não pedagógicos, né? O que a gente chama da hotelaria ali da escola, o cuidado da manutenção do prédio, a zeladoria da escola, mas eu acho que é momento de a gente discutir, sim, como é que nós vamos melhorar a qualidade da educação. Não é falta de dinheiro, é importante que se diga, né? O Estado punha 30%, as prefeituras 25%, muitas vezes sobra dinheiro na educação, o que acontece é que ela é mal gasta e nós estamos muito mal. Seja nos comparando nós com nós, né? Os exames internos, e se a gente for comparar com o PISA, aí que o desastre é maior. Então, eu defendo sim que a gente tem que pôr o dedo na ferida da educação e parar de fazer as mesmas coisas. Nós precisamos inovar, não ter vergonha de debater e discutir, sim, para trazer escolas privadas para nos ajudar nesse desafio de melhorar a educação pública no estado de São Paulo.